Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Eziel Domingos e vamos lá para mais uma aula de física do nosso curso de Física Básica 1, que é a física do primeiro ano do ensino médio, certo? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre gráficos e a função horária da velocidade. Então, antes de iniciar a aula, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e comentar, ok? Então, vamos iniciar falando do gráfico da aceleração pelo tempo no movimento uniformemente variado. A gente viu que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula, não temos aceleração. E a gente viu que o que caracteriza o movimento uniformemente variado é a aceleração constante. Ou seja, nesse tipo de movimento, a nossa aceleração ela é constante, certo? Sabendo dessa informação, vamos lá construir o gráfico da aceleração pelo tempo, ok? Então, o nosso primeiro gráfico vai ser quando a nossa aceleração ela é positiva, ou seja, quando ela é maior que zero. Sabemos que quando a aceleração é maior que zero, a gente diz que esse movimento ele é acelerado, certo? Então, quando o movimento é acelerado, nossa aceleração é positiva. E como é que fica o gráfico da aceleração pelo tempo quando isso acontece? Se a aceleração é positiva, então a aceleração vai estar em algum lugar do eixo positivo da aceleração, né? E sabemos que essa aceleração é constante, ela não muda. Então, vai ser uma reta. Porque com o passar do tempo, essa reta não varia de valor. É sempre o valor A, sempre, certo? Então, esse é o gráfico do movimento acelerado para o movimento uniformemente variado. É uma reta linear, certo? Então, e quando o movimento é retrógrado, ou seja, quando a aceleração é menor que zero, ou seja, a aceleração é negativa. No movimento acelerado, a aceleração é positiva. No movimento retardado, a nossa aceleração ela é negativa. Então, no nosso movimento retardado, vamos ter o seguinte gráfico. Quando o movimento é acelerado, a aceleração vai estar no eixo positivo, certo? Quando o movimento é retardado, a aceleração é negativa, a nossa aceleração vai estar no eixo negativo da aceleração. E como a gente viu, vai ser uma reta, porque a aceleração é constante, certo? Então, esse é o nosso gráfico da aceleração pelo tempo, certo? Então, sabemos disso, vamos falar sobre uma propriedade importante desse gráfico. Então, vamos analisar a área desse gráfico correspondente entre um tempo t1 e um tempo t2. Vamos supor que a gente está analisando o movimento de um carro. Então, a gente analisa o tempo t1, é um tempo inicial, então o carro vai se mover, se mover. Quando chegar um tempo posterior, um tempo t2, a gente marca para o cronômetro. Então, sabemos que a aceleração não varia, então em t1 e em t2, essa aceleração é a mesma, certo? Então vamos calcular a área desse gráfico aqui. A área desse gráfico é a área de um retângulo, porque a figura que está formando é um retângulo. E como se calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. A base desse retângulo é esse tamanho aqui, que é a variação do tempo, que é T2 menos T1, que é o nosso ΔT. T2 menos T1, certo? Vezes a altura. A altura é a nossa aceleração, né? Que é A. Então a área é ΔT vezes a aceleração, certo? Mas como é que a gente calcula a aceleração? A aceleração é o nosso ΔV dividido pelo nosso ΔT, certo? Isolando o nosso ΔV, passando o ΔT multiplicando, ΔV é a aceleração vezes o ΔT, que é a variação do tempo. Então, se a gente comparar essa equação 1 com essa equação 2, a gente pode ver que elas são iguais. A área é igual a ΔT vezes a aceleração e a variação da velocidade é a aceleração vezes o tempo. Então a gente pode igualar essas duas equações.
A equação 1 é igual à equação 2, certo? E a gente diz o quê? Que o nosso ΔV é igual à área, certo? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tem um gráfico da aceleração pelo tempo no movimento uniformemente variado, se eu calcular a área entre um tempo t1 e o tempo t2, essa área vai me dar a variação da velocidade nesses dois tempos, certo? Então, se eu tenho um carro que se move, um objeto que se move com aceleração A, certo? Ele tem uma velocidade inicial aqui, V1. Quando ele chega nesse ponto, ele vai ter a mesma aceleração e vai ter uma velocidade V2. Como eu calculo essa variação da velocidade, que é o nosso ΔV, só calcular a área do gráfico da aceleração pelo tempo. Então essa é a propriedade importante, que a área do gráfico da aceleração pelo tempo é a variação da velocidade, certo? Então, falando disso, vamos agora iniciar o estudo sobre a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, certo? Estamos continuando falando do movimento uniformemente variado, certo? Então vamos supor que inicialmente eu tenho um móvel, um corpo, que se move com aceleração A, né? E ele tem uma velocidade inicial V0. Vamos supor que quando eu analiso, começa esse movimento com essa velocidade V0, o meu cronômetro está marcando 0 segundos, tá? E esse corpo vai começar a se mover na direção da trajetória, que é para a direita, até o meu cronômetro chegar num certo tempo t, um tempo qualquer, e esse corpo chega nesse tempo t com a velocidade final v, certo? E eu peço para vocês representar o seguinte: qual é uma função, uma equação que representa essa velocidade final com respeito ao tempo. Então vamos lá fazer isso. Primeiro passo: como se calcula a aceleração? A aceleração é ΔV dividido por ΔT, certo? ΔV é o V final, que é o V, menos o V inicial, que é o V0, dividido pelo ΔT, que é o tempo final T, menos o tempo inicial, que é o T0. A gente viu e considerou que o nosso T0 é o nosso 0 segundo. Então, a nossa aceleração é V menos V0 dividido por T. O T está dividindo, passa multiplicando, tá? O nosso objetivo é isolar o V. Então, eu vou ter A vezes T, que é igual a V menos V0. Para isolar o V, tenho que passar esse V0 para o segundo membro. Ele está negativo, passa positivo. Então, meu V é igual ao meu V0 mais a aceleração pelo tempo, multiplicando pelo tempo. E dessa forma, a gente conta o que a gente queria, que era a velocidade final dependente do tempo. E o que essa expressão quer dizer? Porque o nome dela é função horária. Se a gente analisar, o V0 é um valor que não varia, é um valor constante, que é o valor da velocidade inicial, certo? A aceleração também é um valor constante, porque no movimento uniformemente variado, a aceleração não muda. E o que é que está mudando aqui? O que está mudando é a velocidade, e essa velocidade muda de acordo com o tempo. Ou seja, é como se essa velocidade final dependesse do tempo. Entendeu? Então, a gente diz que essa velocidade ela é função do tempo. É função de horas. Por isso que tem a palavra função horária. É denominada função horária. Porque a velocidade final é uma função do tempo. Então, se eu sei a velocidade inicial e se eu sei a aceleração, eu vou saber sempre a velocidade final dependente do tempo. Essa é a nossa função horária da velocidade no MUV. Eu vou escrever V é igual a V0 mais A vezes T, certo? Não esqueçam dessa função, dessa equação. Ela é muito importante para resolver os problemas de física. Então, sabendo essa função horária da velocidade, vamos agora estudar o gráfico dessa função, que é o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniformemente variado, certo? Vou reescrever essa função aqui. Vou reescrever da seguinte forma: V é igual a T mais V0, certo? E se a gente analisar o seguinte,
a gente viu que a velocidade, ela depende do tempo, né? Então ela é uma função do tempo. Se a gente comparar essa função com a função do primeiro grau, que é vista na matemática, que é a função y igual a x mais b, essa função da velocidade, a gente diz que ela é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o termo que varia é o t, e o expoente do t é 1. Quando não tem nada é porque é 1, né? Então, sempre que o termo variante está elevado ao expoente 1, a gente diz que a função é do primeiro grau. Então, a função horária da velocidade no m e o v é uma função do primeiro grau. E, como é visto na matemática, o gráfico da função do primeiro grau é uma reta crescente ou uma reta decrescente, certo? E o que é que caracteriza? O que vai caracterizar é esse termo aqui, que a gente chama de coeficiente angular. Que se a gente olhar para a nossa equação da velocidade, o nosso coeficiente angular vai ser o quê? A aceleração, né? Então, isso quer dizer o quê? O que vai definir se a reta é crescente ou decrescente é a nossa aceleração. No primeiro caso, o primeiro gráfico eu vou considerar no movimento acelerado, que é quando a aceleração é positiva, maior que zero. Então, é visto na matemática que quando o coeficiente angular da função do primeiro grau for positivo, a reta é crescente, certo? Então, nesse caso, como a aceleração é o nosso coeficiente angular e eu estou dizendo que ela é positiva, então a gente conclui que essa reta, esse nosso gráfico é uma reta crescente, né? Então, eu vou marcar aqui no eixo das velocidades a nossa velocidade inicial, que é o nosso v0, e vou desenhar a nossa reta crescente, certo? E quando a nossa aceleração for menor que zero, ou seja, quando o nosso movimento for retardado, o nosso gráfico vai ser o quê? Uma reta decrescente, certo? Marco aqui a nossa velocidade inicial e a nossa reta vai ser uma reta decrescente, certo? Vou desenhar melhor aqui. Então, o nosso gráfico vai ser uma reta decrescente, certo? Então, sabendo disso, é importante vocês terem em mente que o gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme, movimento variado, é uma reta crescente ou decrescente. E o gráfico da aceleração pelo tempo nesse movimento é uma reta linear, que não varia, certo? Então, dando continuidade, vamos falar sobre uma propriedade desse gráfico da velocidade pelo tempo, certo? Então, eu tracei aqui, desenhei o gráfico crescente, ou seja, nesse caso, como a reta é crescente, a nossa aceleração é maior que zero, é positiva. E vou analisar a velocidade em um tempo t1 e um tempo t2. Nesse gráfico, quando a velocidade, ou seja, quando o tempo for t1, quando o meu cronômetro estiver marcando o tempo t1, a nossa velocidade vai ser a velocidade v1. E quando o meu cronômetro estiver marcando o tempo t2, a minha velocidade vai ser um v2, certo? A gente viu em uma das nossas aulas anteriores que se eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, se eu calcular a área correspondente entre dois tempos desse gráfico, o que isso vai nos dar? Vai nos dar a variação da posição, o nó ΔS. Essa equação aqui, pessoal, é levada para todo tipo de movimento, tanto para um movimento retilíneo uniforme, quanto para um movimento uniformemente variado. E assim para qualquer outro tipo de movimento. Ou, por exemplo, aquele movimento que a aceleração até varia, esse gráfico vai ser curvas, né? Mas essa propriedade é importante. Se eu tenho um gráfico da velocidade pelo tempo, se eu calcular a área entre um tempo t1 e um tempo t2, essa área vai me dar a variação da posição, certo? Eu chamei essa propriedade aqui de propriedade 1. E essa expressão de baixo, só para relembrar, é a expressão da velocidade média que a gente vai precisar. Eu vou chamar de equação 2, certo? Então, sabendo disso, vamos calcular a área dessa região aqui, desse gráfico. Dá para perceber que esse gráfico aqui, ele é um trapézio, né? Vou desenhar ele da seguinte forma, assim, aqui. Ele é um trapézio, em que esse lado menor aqui
que é esse lado aqui, é a nossa velocidade V1. Esse lado maior, que é esse daqui, ó, é o nosso V2, que é a nossa velocidade 2. E a altura dele, que é esse tamanho aqui, é o T2 menos T1, que é o nosso ΔT, né? E como se calcula essa área? Essa área, que é a área de um trapézio, calcula da seguinte forma. É o lado menor, V1, mais o lado maior, V2, multiplicado pela altura, que nesse caso é o nosso ΔT, dividido por 2, certo? É assim que se calcula a área de um trapézio, certo? Então, se a gente analisar essa expressão da área, ela é igual a essa expressão aqui. Por quê? Nessa primeira está calculando a área, nessa segunda também está calculando a área, certo? Então a gente pode igualar. Nesse caso, vou dizer que o nosso ΔS da equação 1 é igual a V1 mais V2 vezes ΔT dividido por 2, certo? Mas dessa equação 2 aqui, que é a equação da velocidade média, eu posso passar o ΔT multiplicando e vou isolar o meu ΔS. ΔS vai ser igual a velocidade média vezes ΔT, certo? Então eu vou substituir esse resultado nessa equação. O nosso ΔS é velocidade média vezes ΔT, que é igual a V1 mais V2 multiplicado por ΔT dividido por 2, certo? Se eu passar esse meu ΔT para cá, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, aí eu vou ter o que? Vou ter um ΔT aqui em cima e vou ter um ΔT aqui embaixo dividindo. ΔT dividido por ΔT dá 1. Então eu posso simplificar, né? Então eu vou ter como resultado o que? Velocidade média é igual a V1 mais V2 dividido por 2. E olha que resultado bonito. O que quer dizer esse resultado? Ele quer dizer o seguinte, que se eu tenho a velocidade V1, que corresponde a um tempo T1, e eu tenho uma velocidade V2, que corresponde ao tempo T2, se eu quero calcular a velocidade média desse objeto, o que é que eu faço? Eu calculo a média aritmética das velocidades, que é somar as duas velocidades e dividir por 2, certo? Por exemplo, se eu tenho uma trajetória, inicialmente esse corpo está com a velocidade V1, quando o tempo for T1, ele vai começar a se mover. Quando ele chega num instante T2, a sua velocidade é V2. Sempre lembrando que nesse caso é no movimento uniforme variado, porque a velocidade está variando. Eu tenho uma aceleração, né, que é constante. Eu pergunto, beleza, eu sei a velocidade V1 no tempo T1 e sei a velocidade V2 no tempo T2, mas eu quero a velocidade média nesse percurso todo, que é o meu VM. Como é que eu faço? Somo a velocidade V1 com a V2 e divido por 2, que isso é a média aritmética, certo? Então isso é um resultado muito importante que a gente vai usar bastante na resolução de questões, certo? É isso aí, pessoal.